O sol estava alto, queimando cada pedra, cada grão de areia que se estendia pelo Arizona. O deserto parecia um mar imóvel de poeira e calor, onde até o vento evitava passar. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo render do couro da sela e o som compassado das patas do cavalo. John Carter cavalgava sozinho, como fazia quase todos os dias. Era um homem marcado pelo tempo e pelo deserto, com a pele curtida pelo sol e os olhos de aço que raramente demonstravam emoção. As rugas em seu rosto não vinham apenas da idade, mas das perdas que colecionava como cicatrizes invisíveis. A mulher que amara, levada pela febre anos atrás. O filho pequeno, arrancado pela varíola. O rancheiro sobrevivia, mas sempre com a sensação de carregar um peso que o mundo não via. O isolamento era sua defesa e sua sentença. No rancho, havia apenas ele, o gado magro que teimava em resistir e um cachorro velho que jamais acompanhava os passos do dono. John se acostumara a falar pouco, a confiar ainda menos. Seu coração, endurecido pela vida na fronteira, raramente se abria, nem mesmo para si próprio. Naquele dia, como tantos outros, havia saído cedo para verificar as terras, procurar sinais de gado perdido e garantir que ninguém tentasse invadir suas cercas. O deserto não perdoava os descuidados. E John não era um homem que deixava algo ao acaso. A paisagem se estendia em linhas intermináveis de terra rachada, arbustos secos e montes distantes que pareciam flutuar no calor. O céu era tão vasto que dava a impressão de esmagar qualquer homem que ousasse encará-lo por muito tempo. Ali, entre o céu e a areia, cada ser humano parecia pequeno, insignificante. Mas foi nesse vazio que John percebeu algo diferente. Primeiro, achou que fosse uma ilusão provocada pelo calor. Um vulto imóvel, perto de uma nascente escondida entre pedras e arbustos. Apertou os olhos, puxou as rédeas e fez o cavalo seguir devagar. Quanto mais se aproximava, mais clara se tornava a cena. Era uma jovem nativo-americana. O corpo dela jazia ao lado da nascente, respirando de forma fraca e irregular. A pele bronzeada brilhava de suor e poeira, e o braço esquerdo estava manchado de sangue seco. O vestido de pele estava rasgado, e seus longos cabelos negros grudavam no rosto. A vida parecia escapar dela a cada instante. John parou o cavalo a poucos metros. Seus dedos tocaram instintivamente o cabo do revólver. O instinto de sobrevivência gritava dentro dele, não era seguro. Ele sabia o que aquilo significava. Onde havia uma jovem da tribo, poderia haver guerreiros escondidos, vigiando. Se fosse visto ajudando, poderiam interpretá-lo como ameaça ou invasor. O dilema se instalou no peito dele como uma faca. De um lado, a prudência, seguir em frente, fingir que nada vira. O deserto já havia engolido muitos antes dela. Um homem sozinho não deveria se meter nos assuntos da tribo. Do outro, algo mais profundo. Um chamado antigo, difícil de explicar. Talvez lembranças de quando perderá sua própria família, de quando estendeu a mão tarde demais. Ou talvez fosse apenas a noção simples de que um ser humano, ferido e sedento, não podia ser deixado para morrer. John respirou fundo, sentindo o ar quente que queimava os pulmões. Desceu do cavalo com movimentos lentos e firmes. Aproximou-se da jovem, ajoelhou-se e retirou o cantil preso à sela. O barulho da água dentro do couro soou como música naquele silêncio sepulcral. Ele inclinou a cabeça dela com cuidado e encostou o cantil em seus lábios. Por um instante, achou que fosse tarde demais. Mas então, a boca dela se abriu levemente, engolindo alguns goles. Os olhos da jovem se entreabriram. Eram escuros como a noite, intensos, cheios de desconfiança e dor. Fitaram John como se buscassem respostas. Havia medo, mas também algo além, a surpresa de estar viva, quando tudo indicava o contrário. Beba devagar, murmurou ele, sabendo que ela provavelmente não entenderia suas palavras. Ainda assim, a voz saiu firme, quase paternal. Ela bebeu mais um pouco e tossiu, recuperando parte do fôlego. John então examinou o ferimento em seu braço, não era mortal, mas estava infeccionado. Usando pedaços de pano de sua própria roupa, improvisou uma atadura. Cada gesto dele era medido, consciente de que a qualquer momento poderiam aparecer lanças ou flechas apontadas contra seu peito. Quando terminou, ergueu-a com esforço e a colocou sobre a sela, à frente dele. O cavalo relinchou, sentindo o peso extra, mas obedeceu. John tomou o caminho de volta ao rancho. A cada passo do animal, John sentia o peso da decisão.
A jovem se apoiava contra seu peito, frágil como um pássaro ferido. Ela não dizia uma palavra, mas de vez em quando, seus olhos se abriam, lançando-lhe um olhar intenso, uma mistura de gratidão e desconfiança. Chegaram ao rancho ao cair da tarde. John a colocou sob a sombra de um carvalho retorcido ao lado da casa, onde o ar era menos abrasador. Trazia-lhe mais água, verificava o ferimento e a deixava descansar. Por horas, vigiou-a em silêncio, como um guardião involuntário. Quando a noite caiu, o rancheiro se sentou no alpendre, com o rifle encostado na parede e os olhos fixos no horizonte. O deserto parecia dormir, mas John sabia que o perigo estava apenas escondido. Ao amanhecer, o silêncio foi quebrado. Primeiro, um som distante, abafado, como trovões vindos de muito longe. Depois, mais forte, como o bater de um tambor invisível. John se levantou, atento, enquanto o cão latia nervoso. Os cascos dos cavalos ecoavam pelo deserto, em dezenas, depois centenas, aproximando-se como uma onda imparável. Ele compreendeu no mesmo instante, a tribo viera buscar a jovem. E com ela, o destino do rancheiro estava prestes a mudar para sempre. O sol mal havia despontado quando o horizonte se encheu de movimento. Uma nuvem de poeira ergueu-se como tempestade, e o som dos cascos tornou-se ensurdecedor. O rancho, isolado em meio ao deserto, parecia pequeno diante da chegada daquela força viva. Cavalos surgiram em fileiras, seus flancos brilhando sob a luz da manhã. Guerreiros apaches, armados com lanças, arcos e rifles antigos, avançavam em formação cerrada. O espetáculo era ao mesmo tempo grandioso e ameaçador, como se o próprio deserto tivesse despertado para cobrar uma dívida. John Carter ficou imóvel no alpendre, o rifle apoiado na parede, mas sem intenção de disparar. Sabia que nada poderia contra aquela multidão. Seu cachorro rosnava baixinho, e o cavalo no curral empinava, assustado. No centro da cavalaria, vinha um homem diferente. Um chefe. Montava um cavalo negro, maior que os demais, e usava um cocar adornado de penas longas, pintadas em vermelho e branco. Sua presença impunha respeito imediato. Os guerreiros se abriram para que ele passasse, formando um corredor silencioso. O chefe desmontou diante do rancho. Seus olhos eram profundos, escuros como pedras antigas. O olhar encontrou o de John, firme, impenetrável. Não havia ódio imediato, mas também não havia clemência. Do meio dos guerreiros, 2 homens trouxeram a jovem ferida. Ela estava de pé, apoiada, ainda fraca, mas consciente. O braço enfaixado com o pano de John chamava a atenção. Um murmúrio percorreu a multidão quando ela apontou para o rancheiro. Todos entenderam. Um silêncio denso caiu sobre o lugar. Alguns guerreiros cerraram os punhos, outros levantaram as armas em ameaça. Era impensável, um homem branco havia tocado, dado água e cuidado de uma das filhas da tribo. Para muitos, aquilo era uma afronta, quase uma profanação. Mas os olhos da jovem não mentiam. Ela falava em sua língua, com voz fraca, explicando que ele a havia salvo. O chefe a escutou com atenção, sem desviar o olhar de John. Ele, em "deu-me água", traduziu um dos guerreiros, com sotaque carregado. "Salvou-me a vida." As reações foram imediatas. Alguns guerreiros gritaram que isso não apagava a mancha da presença de um branco em seus assuntos. Outros, mais velhos, murmuravam que era um sinal dos espíritos, um ato de coragem que não deveria ser ignorado. John permaneceu calado, o rosto impassível. No fundo, sabia que qualquer palavra errada poderia ser seu fim. O chefe levantou a mão e o silêncio voltou. Ele se aproximou de John, encarando-o tão de perto que o rancheiro podia sentir o calor da respiração do outro. Então, falou baixo, em inglês arrastado, como quem havia aprendido com esforço. "Você vem conosco." Não era um convite. Era uma sentença. 2 guerreiros pegaram as rédeas do cavalo de John e o obrigaram a montá-lo. O rancheiro obedeceu sem resistência. Sabia que lutar seria inútil. A jovem ferida, agora montada em outro cavalo, seguiu junto. A cavalgada até o acampamento foi longa. O deserto se abriu em paisagens que John raramente explorava, cânions estreitos, rios escondidos entre pedras, planícies que pareciam não ter fim. A cada passo, o rancheiro percebia a força daquele povo, a disciplina silenciosa com que se moviam. Eram parte da terra, não invasores dela como tantos outros. Quando finalmente chegaram, John se surpreendeu.
O acampamento Apache não era apenas um agrupamento de tendas, mas uma cidade viva em meio ao deserto. Crianças corriam entre fogueiras, mulheres costuravam roupas e preparavam ervas, guerreiros afiavam lanças e cantavam em uníssono. O ar estava carregado de fumaça de madeira e do cheiro forte de couro curtido. À medida que entrava no coração do acampamento, John sentia-se menor. Era como se estivesse diante de algo que ultrapassava sua compreensão, uma cultura inteira, sustentada pela força de tradições que resistiam ao tempo e à violência do mundo. À noite, houve rituais. Tambores soavam como o próprio batimento do deserto. Cânticos ecoavam nas montanhas, misturados ao fogo que dançava em chamas altas. Guerreiros pintados com símbolos sagrados entoavam preces aos espíritos. John, sentado à parte, observava com respeito. Foi então que a jovem aproximou-se. Agora, à luz das fogueiras, seu rosto parecia mais forte. O nome dela era Tawani. Com esforço, em um inglês quebrado, ela agradeceu. Você, me deu água. Você, bom homem. John a olhou com seriedade. Não era um homem de palavras fáceis, mas um leve aceno de cabeça foi suficiente para transmitir sua resposta. Os dois ficaram em silêncio por instantes. Um respeito frágil começava a se formar, uma ponte quase invisível entre mundos que sempre estiveram em guerra. Mas ambos sabiam que aquilo não seria suficiente para apagar a desconfiança dos demais. Quando a madrugada já se aproximava, o chefe se ergueu diante de todos. A multidão silenciou. Ele caminhou até John, trazendo em suas mãos um bastão decorado com penas e ossos. Seu semblante era duro como pedra. Você salvou uma de nós, disse o chefe, em inglês marcado. Mas isso não é suficiente. John sustentou o olhar. Então o que deseja de mim? Perguntou, a voz firme. O chefe ergueu o bastão, apontando para o rancheiro diante de toda a tribo. Se é verdade que tem honra, deve provar. Provar diante dos espíritos, diante dos meus homens, diante da terra. Um murmúrio correu entre os guerreiros. Uma prova de coragem, continuou o chefe. Se falhar, morrerá. Se vencer, viverá com a marca de quem pertence. John não respondeu de imediato. O fogo refletia em seus olhos, mostrando a batalha interior que travava. Tinha consciência de que qualquer recusa seria sua sentença de morte. Mas também sabia que aceitar significava entrar em um caminho do qual talvez nunca pudesse voltar. O chefe deu-lhe a escolha com a frieza de quem fala sobre destino. Decida, rancheiro. Provará sua lealdade ou nunca mais verá este deserto da mesma forma. O silêncio caiu, pesado como o céu noturno. Todos os olhos estavam sobre John. O deserto, a tribo, os espíritos, tudo parecia prender a respiração, aguardando a resposta. O amanhecer trouxe consigo o frio cortante que antecede o calor abrasador do deserto. O acampamento Apache já estava desperto, guerreiros pintavam o rosto com traços vermelhos e negros, mulheres entregavam flechas recém-polidas, e cavalos eram preparados para a jornada. John Carter observava tudo em silêncio. Ainda sentia o peso da escolha da noite anterior. Não havia retornado ao rancho, não havia liberdade para recusar. O chefe dera-lhe um destino, e agora não restava nada além de segui-lo. O chefe aproximou-se, montado em seu cavalo negro. Ao seu lado, Tawani, ainda frágil, mas firme o bastante para acompanhar. Hoje, você prova sua alma, disse o chefe, em inglês áspero. Homens de fora querem tomar a água. Nossa água. A mesma que você encontrou. John ergueu o olhar. A nascente. O mesmo lugar onde vira Tawani pela primeira vez, quase morta. Se a nascente cair, a tribo morre, continuou o chefe. Você cavalgará conosco. Não era um pedido. Era a sentença que John aceitava sem protestar. Montou em seu cavalo, ajeitou o chapéu surrado e apertou a cinta do coldre. O vento da manhã levantava a poeira, e o som dos cascos enchia o vale. O rancheiro agora era apenas mais um entre dezenas de guerreiros que cavalgavam em direção à nascente. Quando chegaram, a tensão tornou-se palpável. A nascente estava cercada por homens armados, colonos e caçadores de recompensas que haviam descoberto a fonte de água escondida. Suas roupas empoeiradas contrastavam com o brilho dos rifles. Barris e carroças já estavam prontos para desviar a água para terras distantes.
Um dos colonos ergueu a voz quando avistou a tribo se aproximando. Voltem para o deserto. Esta água é nossa agora. O chefe não respondeu. Apenas avançou com seus guerreiros em silêncio, uma muralha de determinação. Jon, ao lado deles, sentia o coração acelerar. Aquela não era sua luta, e, ao mesmo tempo, era. Os colonos apontaram as armas. O silêncio durou apenas um sopro. Depois, a pólvora falou mais alto. O deserto explodiu em gritos, fumaça e poeira. Flechas cruzavam o ar ao mesmo tempo em que disparos ecoavam contra as rochas. O chão tremia sob o peso da luta. Jon puxou seu rifle com precisão de rancheiro. Disparou contra um caçador que tentava se esconder atrás de uma carroça. O homem caiu, e a poeira o cobriu. Em seguida, atirou em outro que visava um jovem apache. Sua pontaria era certeira, treinada em anos caçando lobos que rondavam o gado. Os guerreiros lutavam com ferocidade. Alguns avançavam com lanças, outros disparavam flechas de perto. Jon via no olhar deles não apenas raiva, mas a necessidade de sobrevivência. Aquela nascente não era apenas água, era vida, era futuro. A batalha se arrastava, cada segundo mais intenso. Jon sentia a garganta seca, o suor escorrendo pela testa, o cheiro de pólvora impregnado no ar. Então, o perigo se ergueu diante dele. Um grupo de colonos armados com rifles de repetição avançou pelo flanco, mirando diretamente no chefe em Tawani, que observava de longe, tentando ajudar como podia. Jon viu o brilho das armas e não pensou duas vezes. Ele gritou, chamando a atenção dos colonos para si, e avançou em disparada com o cavalo. Os tiros vieram como trovões. O primeiro atingiu sua perna, rasgando o músculo. A dor foi imediata, cortante. Ainda assim, Jon não parou. Atirou 2 vezes, derrubando 2 homens. Outro disparo o atingiu no ombro, mas ele se manteve de pé, cambaleando, guiado apenas pela vontade de proteger aqueles que agora dependiam dele. Quando um dos colonos apontou o rifle diretamente para o chefe, Jon se jogou no caminho, empurrando-o para o lado. O disparo pegou em cheio no peito do rancheiro, mas de raspão, o bastante para derrubá-lo no chão. Ele caiu de joelhos, o rifle escapando de suas mãos. O mundo rodava em meio à poeira, mas ainda podia ver Tawani correndo em sua direção, gritando seu nome. O chefe, protegido, ergueu sua lança e liderou o contra-ataque final. Os guerreiros, inspirados pelo sacrifício de Jon, avançaram com fúria. Os colonos, agora em menor número, recuaram. Alguns fugiram, outros tombaram no chão. O som dos tiros diminuiu, até restar apenas o eco distante dos cascos dos que batiam em retirada. O silêncio voltou, pesado, quebrado apenas pelo choro das mulheres e o gemido dos feridos. Jon respirava com dificuldade. A dor latejava em todo o corpo, mas ele ainda estava vivo. Tawani ajoelhou-se ao seu lado, pressionando as mãos contra seu ferimento. Você salvou, e meu pai, disse ela, em inglês vacilante. O rancheiro olhou para o chefe, que se aproximava lentamente, imponente como uma montanha. Havia respeito em seus olhos, algo que Jon nunca imaginara conquistar. Você lutou conosco, disse o chefe. Não como um estrangeiro. Como um de nós. Jon não respondeu. Não precisava. Seu silêncio, carregado de dor, dizia tudo. Pela primeira vez em muitos anos, ele não se sentia sozinho. Não era apenas o rancheiro isolado, o homem marcado pelas perdas. Agora, fazia parte de algo maior. Os guerreiros ergueram os punhos, gritando palavras em sua língua. Para eles, Jon havia provado sua coragem diante dos espíritos e dos homens. Naquela noite, em volta da fogueira, enquanto os feridos eram tratados e os mortos honrados, o chefe colocou-se diante de Jon. Você deu sua vida pela minha, disse, em tom grave. Pela vida da minha filha. Agora, sua vida pertence à tribo. Jon manteve o olhar firme. Não havia medo, apenas a aceitação de um caminho que nunca esperara seguir. O chefe então se inclinou para mais perto, como se quisesse que apenas ele ouvisse as palavras seguintes. Mas diga-me, rancheiro, o que fará com esse destino? O fogo estalou, iluminando os rostos ao redor. Tawani observava em silêncio, os olhos fixos em Jon. Os guerreiros aguardavam. O deserto parecia prender a respiração.
O rancheiro sabia que aquela escolha definiria não apenas sua vida, mas o legado de tudo o que havia feito. E o silêncio, mais pesado que qualquer palavra, foi a resposta que o deserto levou consigo naquela noite. A noite havia sido longa. A batalha pela nascente ainda ecoava na memória de todos, como uma ferida recente. Os corpos dos guerreiros tombados já haviam sido orados com cânticos e fogo, enquanto os feridos eram tratados pelas mãos firmes das mulheres da tribo. O silêncio que se seguiu era de luto, mas também de reverência. John Carter permanecia sentado perto da fogueira central, o braço enfaixado e a perna dolorida, sentindo cada respiração como se fosse o peso de uma nova vida. Em volta dele, olhares não mais carregados de desconfiança, mas de respeito. Guerreiros que no dia anterior haviam clamado por sua morte agora o reconheciam como um igual. O chefe aproximou-se. Sua presença ainda era imponente, mas havia suavidade em sua expressão. Ao lado dele, Tawane, firme, orgulhosa, os olhos brilhando como brasas. Você não é apenas um estrangeiro, disse o chefe, em inglês marcado. Salvou meu sangue, salvou minha tribo. Isso não pode ser esquecido. John ergueu os olhos, cansados, mas ainda firmes. Não respondeu de imediato. Apenas inclinou a cabeça, aceitando as palavras como se fossem um peso que finalmente lhe dava sentido. O chefe ergueu a mão, e todos se calaram. Do meio da tribo, 2 guerreiros trouxeram um colar feito de couro e pedras vermelhas, símbolos de proteção e pertencimento. O chefe colocou-o no pescoço de John, com solenidade. Não lhe damos ouro, nem terras, disse. Damos algo maior. Enquanto viver, terá a proteção da nossa tribo. E quando morrer, seu espírito cavalgará com os nossos. Um murmúrio de aprovação percorreu os guerreiros. O gesto não era pequeno. Nunca um branco receberá tal honra. John sentiu o peso do colar sobre o peito. Não era apenas um ornamento, era um pacto, um elo que unia aquele povo. Pela primeira vez em anos, ele se permitiu fechar os olhos e respirar fundo, como se finalmente tivesse encontrado um lugar no mundo. Mais tarde, afastou-se do acampamento. Precisava de silêncio, precisava do deserto. Subiu uma pequena elevação rochosa, de onde podia ver o horizonte se perder em linhas infinitas. O sol se despedia em tons de vermelho e dourado, tingindo o céu como se fosse um mar em chamas. As sombras se alongavam, e o vento trazia consigo o cheiro de madeira queimada e terra úmida. John apoiou-se na pedra, sentindo a dor em seu ombro latejando, mas ignorou-a, seus olhos se perderam na imensidão. Pela primeira vez, não se sentia esmagado pelo vazio. O deserto não era mais inimigo, era testemunha. Recordou-se do momento em que dera água a Tawane. Um gesto simples, instintivo, quase tolo diante da lógica da sobrevivência. E, no entanto, daquele gesto nascerá tudo, a batalha, o respeito da tribo, a nova vida que agora se abria diante dele. Pensou em sua esposa, em seu filho perdido. Talvez, de algum modo, seus espíritos estivessem ali, guiando sua mão, conduzindo a não deixar que outro ser humano morresse sozinho no deserto. John respirou fundo. Pela primeira vez, o peso dentro dele parecia mais leve. O acampamento ao longe brilhava com dezenas de fogueiras. Cavalos pastavam em silêncio, suas silhuetas recortadas contra o céu rubro. As vozes dos guerreiros se misturavam aos tambores, criando uma melodia que parecia eterna. A câmera da imaginação percorreria amplos planos, o chefe imponente diante das chamas, Tawane erguendo o rosto ao vento, os guerreiros dançando em círculos, e acima de todos, o céu ardendo como fogo líquido. Era uma cena de grandiosidade e humildade, de um povo que resistia contra o tempo e de um homem que finalmente encontrava propósito. John voltou ao acampamento e montou em seu cavalo. O animal, fiel, aguardava-o com calma, como se soubesse que o dono havia mudado. Os guerreiros formaram uma fileira ao seu lado, e o chefe cavalgou próximo, como um igual. Tawane, montada em outro cavalo, olhou para ele. Seus olhos refletiam gratidão e algo mais, talvez esperança, talvez fé. Entre eles, não havia palavras, apenas a certeza de que um laço fora selado. Enquanto cavalgavam juntos pelo deserto, John compreendeu. O ato de oferecer água a um ser humano ferido não fora apenas bondade, fora a ponte entre 2 mundos, antes inimigos. Uma escolha simples que mudará destinos inteiros. O rancheiro solitário agora era mais do que um guardião de gado. Tornará-se guardião de um legado, de uma honra que não poderia ser apagada pelo tempo.
Ao longe, o sol mergulhava no horizonte, e o céu se incendiava em cores impossíveis. John montava entre os guerreiros, o colar tribal contra o peito, a dor em seu corpo lembrando-lhe do preço pago. Mas havia a paz. Ele não era mais apenas John Carter, o rancheiro solitário marcado por perdas. Era o homem que escolhera a honra quando o medo sussurrava abandono. Era o guardião entre dois mundos, destinado a cavalgar com dois nomes, duas histórias, dois destinos. O silêncio carregado de respeito acompanhava a cada batida dos cascos. E o deserto, vasto e eterno, aceitava-o como um dos seus. Esta história nos lembra que, às vezes, um gesto simples pode mudar destinos inteiros. No Velho Oeste, a coragem não era medida apenas pela arma no coldre, mas pela capacidade de escolher a honra em meio ao medo. Se esta jornada tocou o seu coração, deixe o seu like, compartilhe com quem também valoriza histórias de coragem e honra, e inscreva-se no canal para mais lendas do Oeste que jamais devem ser esquecidas.